Sou o Dom Otacílio Luziano da Silva, bispo diocesano da Diocese de Catanduva, Estado de São Paulo. Estou fazendo aqui mais um vídeo de formação sobre a Palavra de Deus e hoje nós vamos refletir sobre o momento que Cristo ressuscitou e aparece aos seus discípulos. Por isso eu vou ler do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 20. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Esse trecho do Evangelho de João relata este fato na vida de Jesus e dos discípulos depois que Cristo ressuscitou. Normalmente vocês vão ver que Jesus, ao aparecer aos discípulos, depois que ele ressuscitou, sempre ele dizia: "A paz esteja com vocês." Por quê? Porque a paz do Cristo nos dá o equilíbrio. E ele sabia que se a paz dele não estivesse com os discípulos não iam realizar bem a sua missão. E normalmente eles iam brigar entre eles, iam ser egoístas, fazer as coisas somente que lhe interessasse, somente aquilo que fosse bom para eles, ou muitas vezes iam criar discórdias entre si. Isso é importante saber. Se você quer ter um equilíbrio, você tem que ter a paz do Cristo. Se você não tem a paz do Cristo, você não pode ser cristão, porque você não vai conseguir superar as suas dificuldades, seus desejos de querer ser o melhor, de querer estar acima dos outros, de querer que todo mundo se volte para você. Você não vai conseguir vencer o seu desejo de querer ser o centro das coisas. E aí então você vai criar muitas discórdias. E às vezes, mesmo trabalhando pela igreja, você não vai fazer um bem para a igreja. Então é muito importante você ter a paz do Cristo. Por isso Jesus sempre dizia aos discípulos, depois que ressuscitou: "A paz esteja convosco." Também para superar os problemas, os ataques, as perseguições e não criar guerra com os outros, mesmo com os inimigos. E uma outra coisa interessante de observar nessa leitura que eu fiz é que todas as vezes que Jesus aparecia aos discípulos, depois de ressuscitado, quase todas as vezes, ele entrava na casa com as portas fechadas. Por quê? Porque ele era o ressuscitado. E o ressuscitado ressuscita com um corpo, mas um corpo glorioso. Um corpo que não tem mais os limites humanos. E aí então ele não precisa mais de viver de acordo com a natureza humana, mas é o ressuscitado. Isso vai acontecer com você também. Quando você morrer e ressuscitar, o seu espírito não vai ficar vagando por aí. Porque o espírito não vive sem o corpo e o corpo não vive sem o espírito. A diferença do corpo do ressuscitado é que o corpo é um corpo glorioso que não morre mais, que não envelhece. Esse nosso corpo que temos, essa parte humana, física, ela vai envelhecendo, vai morrendo e vai apodrecer um dia. Mas nós vamos ressuscitar com o corpo glorioso, que aí sim não tem mais os limites humanos. Nunca você ouviu dizer que Jesus, ao entrar numa casa antes de ressuscitar, ele entrava com as portas fechadas, porque Deus respeita a natureza que ele criou. Enquanto Jesus estava vivendo nesse mundo como ser humano, o corpo dele, como o corpo humano, tinha também seus limites humanos e da natureza, mas depois que ressuscitou, não. E assim também será o seu corpo, quando você ressuscitar
você não vai mais ficar nesse mundo, você vai para a vida eterna. E que fique a mensagem do ressuscitado para você. Busque o Cristo ressuscitado e a paz do Cristo. E se você tiver a paz do Cristo, eu tenho certeza que você será uma pessoa muito equilibrada e saberá vencer as dificuldades e os problemas sem fazer o mal ao próximo e sem fazer guerra. Fique com Deus, até a próxima vez, se Deus quiser, e peço que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.